Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre o Santuário. Os festivais bíblicos vivenciados pelo povo de Israel eram uma janela aberta para a salvação. Com eles, Deus buscava ensinar que a religião é festiva e alegre. Através de 7 festas, Deus mostrava o seu plano da salvação para a humanidade, como ele foi formulado desde o princípio quando o homem caiu. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito das festas celebradas em Israel. O povo de Israel celebrava ao longo do ano 7 festas. Essas festas, elas apontavam não apenas para a atuação de Deus na história nacional do povo, como Deus libertara, como Deus cuidava deles, mas tinham uma amplidão maior em seu significado. Elas apontavam para realidades superiores que deveriam se cumprir na vida, na morte e no ministério de Cristo no santuário celestial. Interessante notar que essas festas, elas não apenas tipificavam alguma realidade do ministério de Cristo, mas havia também uma relação com as datas e com os períodos. Ou seja, Cristo deveria cumprir em seu ministério os mesmos anos e meses em que as festas eram celebradas. As festas em Israel, elas aconteciam em 2 estações do ano, na primavera e no outono. As festas da primavera apontavam para o primeiro advento de Cristo. Já as festas do outono apontavam para o seu segundo advento. A festa da Páscoa era a festa mais importante celebrada em Israel. Deus foi claro em suas orientações. Cada família deveria no 10º dia separar um cordeiro. Ele deveria ser guardado até o 14º dia. E ao crepúsculo da tarde, bem perto do pôr do sol, ele deveria então ser imolado. E já quando chegava o dia 15, à noite, o cordeiro era comido assado, com pães asmos e ervas amargas. O sangue desse animal deveria ser passado nos umbrais das portas, porque à meia-noite Deus derramaria sobre o Egito a 10ª praga. Quando o anjo da morte viesse, todas as casas em que tivesse o sangue nos umbrais, ele passaria sobre. Daí veio a palavra Páscoa, passar por cima. Nas casas onde houvesse sangue, o primogênito seria poupado. E através dessa festa, Deus estava representando a sua libertação do cativeiro do Egito. E depois de séculos, eles puderam sair. E o primeiro desafio na sua saída para Canaã foi a travessia do Mar Vermelho. E quando eles chegaram no Mar Vermelho, Deus operou de forma miraculosa, abriu as águas e o povo passou pisando em terra seca. Quando o exército de Faraó se aproximou e entrou nas águas, as águas se fecharam, todo o exército morreu. E quando o povo chegou do outro lado, eles celebraram a vitória, porque Deus havia com braço forte protegido e guardado o seu povo. A Páscoa pode ser aplicada de 2 maneiras objetivas. Primeiro, simbolizava a libertação do cativeiro do povo de Israel, do cativeiro do Egito, depois de séculos de opressão. E o mais importante, ela apontava também para a libertação do cativeiro do pecado através de Cristo Jesus. Na quinta-feira,
véspera de sua morte, Jesus pediu aos discípulos que preparassem a Páscoa. E num cenáculo, depois de ter participado do jantar pascal, Jesus começou a ensiná-los como deveriam lembrar seu sacrifício através da ceia do Senhor. A partir de então, essa seria uma nova cerimônia para a igreja que ele viera fundar. E assim como a Páscoa era uma lembrança da libertação do Egito, hoje a ceia do Senhor é a constante lembrança de sua morte redentora como Cordeiro de Deus oferecido no Calvário. Um dia após a morte do Cordeiro Pascal, celebrava-se a festa dos pães asmos. Contudo, no dia 15 de Abib ou Nissan, durante 7 dias, os israelitas deveriam comer alimentos não levedados. O primeiro dia, dia 15, e o sétimo, dia 21, eram dias de santa convocação, nos quais nenhum trabalho servil deveria ser feito. A libertação de Israel do Egito era uma lição objetiva da redenção que a festa destinava a conservar na memória do povo de Deus. O pão asmo representava o Salvador. O cordeiro pascal deveria ser comido com ervas amargas, indicando a amargura do cativeiro egípcio. Quando nos alimentamos de Cristo, devemos fazê-lo com contrição de coração por causa dos nossos pecados. Semelhantemente, o fermento, símbolo do pecado, deveria ser afastado de todos que recebessem vida e nutrição de Cristo. Paulo escreve à igreja de Coríntios que façamos festa, não com o fermento velho da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. No ministério do Salvador, cumpriu-se o simbolismo representado pela festa dos pães asmos. O corpo de Cristo não sofreu corrupção, assim como o pão da referida festa não tinha fermento. E assim como para fazer o pão o trigo era esmiuçado, Jesus foi também esmiuçado pelos nossos pecados. A terceira festa celebrada na primavera era a festa das primícias. Deus orientou a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, e esse moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Tanto a festa das primícias quanto a festa dos pães asmos eram celebradas juntamente com a Páscoa. A festa dos pães asmos começava no dia 15 de Abib ou Nissan e durava 7 dias. A festa das primícias era celebrada no dia seguinte ao primeiro sábado desse período, ou seja, sempre no domingo. Aliás, das 7 festas celebradas em Israel, apenas 2 não tinham dia fixo no mês: a festa das primícias e a do Pentecostes. Ambas eram celebradas em um domingo. Era requerido dos israelitas um ritual de preparação para a celebração das primícias. No dia 14 de Abib ou Nissan, marcava-se uma certa porção de um campo de cevada para ser cortado em preparação para a festa das primícias. 3 homens selecionados cortavam a cevada na presença de testemunhas, tendo antes juntado os feixes. Depois de serem cortados, os feixes eram todos colocados juntos num grande feixe e apresentados ante ao Senhor como feixe das primícias. Todas as festas em Israel apontavam para uma realidade maior no ministério de Cristo e nas ações de Deus na história humana. A festa das primícias simbolizava a ressurreição de Jesus como primícias dos que dormem. Sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o molho do cereal
devia ser apresentado perante o Senhor. Assim, Cristo, como primícias, representa a grande messe espiritual a ser colhida para o reino de Deus. Mais que isto, a festa das primícias também apontava para a ressurreição de todos os justos fiéis, que Jesus se tornou primícias, sinônimo de primeiro, e não o único. Mateus diz que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram aqui na Cidade Santa e apareceram a muitos. Quem eram esses que ressuscitaram como troféus da vitória de Jesus sobre a morte? Eram santos, certamente pessoas que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora, deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. A última festa da primavera era a festa do Pentecostes, também conhecida como Festa das Semanas. Em Deuteronômio 16, 9 e 10, nós lemos: 7 semanas contarás quando a foice começar a seara. Entrarás a cortar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. A colheita dos cereais em Israel começava com a colheita da cevada, na festa das primícias, e terminava quando os campos do trigo eram colhidos, na festa do Pentecostes. Foi chamada festa do Pentecostes porque acontecia 50 dias depois da apresentação do feixe com os primeiros frutos na festa das primícias. Assim, 50 dias separavam a festa das primícias da festa do Pentecostes. De acordo com o Êxodo 19, o primeiro Pentecostes foi celebrado quando Israel acabava de chegar no Sinai, no dia que foi dada a lei de Deus. Os judeus celebram o Pentecostes como uma recordação do dia em que Deus desceu sobre um monte e deu a sua lei. Todas as festas recordavam algo do passado e projetavam acontecimentos futuros. O cumprimento tipológico da festa de Pentecostes consistiu na grande colheita de almas proporcionada pela descida do Espírito Santo no dia em que a festa era realizada, exatamente 50 dias após a ressurreição de Cristo. Os 3.000 que naquele dia foram batizados podem ser considerados os primeiros frutos da obra do Evangelho. Mas a festa do Pentecostes tem outro significado ainda mais belo. Ela representa o momento da entronização de Cristo como sacerdote no santuário celestial. Em João 7,39 lemos: isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Isso quer dizer que a vinda do Espírito Santo no Pentecostes foi uma evidência da glorificação de Cristo no santuário, quando ele deu início à sua obra como sacerdote no santuário. Pedro, em seu discurso no dia de Pentecostes, usa 2 passagens da Escritura para explicar o evento. Primeiro, ele cita o livro de Joel e depois o Salmo 110, que é um retrato da entronização de Cristo. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, foi provavelmente o momento em que Cristo estava sendo ungido para começar a sua função como sacerdote no santuário. Enquanto as festas da primavera apontam para o primeiro advento de Cristo, as do outono apontam para os eventos relativos ao segundo advento de Cristo. Iremos aprender mais sobre esse assunto em nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá.